Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como eu já tenho dito a vocês há alguns domingos, o evangelista que nos acompanha neste ano litúrgico, o ano A, é o evangelista São Mateus. São Mateus, ele escreve primeiramente para a sua comunidade. A comunidade de Mateus é formada por judeus que se converte à comunidade cristã, porque nós temos outras comunidades que vieram do paganismo, né? Então ali de Mateus é somente judeus. Então Mateus, por falar com judeus praticamente, ele busca apresentar Jesus como um novo Moisés. Assim como Moisés subiu a montanha para lá tomar de Deus os 10 mandamentos e depois descendo apresentar ao povo, Jesus ele também sobe a montanha para apresentar também a lei ao povo. Hoje nós ouvimos no Evangelho Jesus tomando os seus discípulos e uma grande multidão, subindo um alto monte e lá então dando algumas leis, alguns ensinamentos para que as pessoas tenham uma vida feliz. E para nós entendermos todo o evangelho de hoje, né, entendermos o discurso de Jesus, nós primeiramente temos que olhar para a segunda leitura, que é da carta de São Paulo à comunidade de Corinto. Pois na segunda leitura, nós temos a chave para entendermos o Evangelho. A segunda leitura de hoje nos abre o olhar e o coração para nós compreendermos o que Jesus está dizendo. O que São Paulo diz hoje que eu vou destacar a vocês e que vai nos ajudar a compreender o Evangelho? Sobre a predileção de Deus. Deus, ele tem os seus prediletos. Deus, ele tem os seus escolhidos. E ele então vai dizer assim, Paulo, que Deus escolheu o que o mundo considera estúpido para confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera fraco para confundir os fortes. É isso que Paulo diz na segunda leitura. Deus escolhe o que o mundo considera desprezível para confundir
os honrados. Então nós vemos que a predileção de Deus, os escolhidos por Deus, são justamente contrários daquilo que o mundo daquele tempo e de hoje também, que não mudou nada, tem como predileção. Então, a vontade divina, o projeto de Deus é diferente daquilo do que o homem apresenta. Então, nós vamos ver no Evangelho, como nós ouvimos, mas nós vamos falar um pouquinho no Evangelho de hoje sobre as bem-aventuranças, que nós podemos traduzir como felicidade. Felizes são os pobres. Então nós vamos ver que o mundo apresenta que feliz é aquele que é rico. O mundo apresenta que feliz é aquele que é poderoso. O mundo apresenta que feliz é aquele que é honrado, aquele que tem honras, destaques. E a partir daquilo que nós então ouvimos na segunda leitura que Paulo nos apresenta, nós vemos que a lógica de Deus, o projeto divino é contrário, é reverso, né? Então, enquanto o mundo fala que feliz é o rico, o poderoso, o honrado, para Jesus, o feliz é o pobre, o humilde e aquele que não é honrado. E só assim nós vamos poder compreender o discurso de Jesus, que é esse discurso das bem-aventuranças. É nessa perspectiva. É claro que Deus não nos criou e não quer o nosso sofrimento. Ele não quer que nós passemos por dificuldades, mas a nossa humanidade, né, marcada pelo pecado, escolhido por nós, Ele faz com que o ser humano sofra, tenha dificuldades. Mas nós seremos felizes apesar das dificuldades, porque Deus há de dar a nossa recompensa. É isto que nos fala o Evangelho de hoje, e temos como chave então esta lógica apresentada por Paulo na nossa segunda leitura. Então aquilo que o mundo diz que é bom, que é certo e é feliz, nós vemos que é diferente daquilo que Deus nos apresenta. Agora, o que também cabe nós destacarmos, que quando a gente fala de rico e pobre, na lógica de Jesus, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque Jesus não está dizendo aqui do pobre somente daquele que possui bens materiais. Mas quando Jesus fala de pobre e rico, Ele fala daquela pessoa do coração, daquilo que a pessoa traz no coração. Por quê? Por que o padre diz isso? Porque tem muita gente rica que possui muitos bens, gente que tem muito dinheiro, mas que não é apegado. Pessoas ricas que são solidárias, que não se importam com dinheiro, tratam todas as pessoas iguais. E a pessoa é rica de bens, de posses, mas o seu coração é de pobre, porque é desapegado. Agora, tem muito pobre que pouco tem, mas é apegado ao pouco que tem, e acaba se tornando rico de coração. É pobre de bens materiais, mas é rico de coração porque é orgulhoso, trata as pessoas diferentes, tem apego àquilo, ao pouco que tem. Como o padre em algumas outras celebrações eu disse a vocês, né? Tem gente que é apegado até potinho, até a tapuer, não é? Já falei isso a vocês em outras ocasiões. Então às vezes a gente é apegado a pequenas coisas, e isso nos transforma em ricos, em corações de ricos, a termos corações apegados. Então a grande mensagem que traz as bem-aventuranças de Jesus no dia de hoje, que nós encontramos no Evangelho, é justamente para que nós, se desejamos ser felizes, nós temos que ser pobres, nós devemos ser humildes, nós devemos ser simples, nós não devemos querer honrarias, devemos ser mansos de coração. Então esse é o caminho da felicidade, a pequenez, né? Esse caminho brando, onde tratam as pessoas bem, onde a reconciliação se está presente,
onde se é misericordioso, onde você nos seus atos você é justo. São nessas ações que nós encontramos a felicidade. Tem coisa melhor, por exemplo, do que nós sairmos da padaria com um troco errado a mais e a gente voltar lá e devolver? Falar: olha, você me devolveu o troco errado, você me devolveu a mais. Tem alegria, felicidade maior do que essa, de você se sentir justo, honesto, né? Ser misericordioso. Como é bom a gente perdoar. Quantas vezes eu já falei para vocês de perdão? A gente fica guardando mágoas das pessoas, né? Ah, mas a pessoa não merece ser perdoada. Ué, mas você merece receber o perdão de Deus e Deus não te perdoa? Então nós devemos ser misericordiosos, nós devemos ser mansos. E ser manso não é aquela pessoa que fala delicado, mansinho, ai, porque não sei o que. Não, ser manso não é isso. Às vezes a pessoa pode ter uma fala ríspida, pode ser grosseiro, que não deveria ser, mas o manso é aquele que não prejudica o outro quando o outro está lhe tentando fazer mal. O manso de coração é aquele que não busca se vingar do outro, mas que tem respeito nas suas relações. Para ser feliz, nós devemos ser pobres em espírito e não de espírito. Ser pobre de espírito é ser uma pessoa vazia, sem cultura, sem religião, sem nenhum sentimento, sem afeto. Isso é ser pobre de espírito. Isso é ruim. Mas nós devemos ser pobres em espírito. E o que significa? O pobre é aquele que tem necessidade de. O pobre é aquele que é dependente de alguém para lhe ajudar. Não é isso? O pobre, ele precisa de alguém que lhe ajude. Então ser pobre em espírito é reconhecer que eu também sou dependente, que eu também preciso de ajuda na minha vida. E sou dependente de quem? De Deus. Então, para ser feliz, nós temos que reconhecer que precisamos de Deus, que tudo que temos é dele que parte, tudo dele provém, que devemos ser agradecidos, devemos então ser misericordiosos, mansos, perdoar as pessoas, ser justas. É isso que Jesus nos aponta no Sermão das Bem-aventuranças. Porque são nessas pequenas coisas da vida, nessas pequenas escolhas que nós fazemos, nos nossos relacionamentos, é que nós somos felizes. E alcançaremos a verdadeira felicidade, que é o céu. A felicidade é algo que todos nós almejamos. Quem aqui não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. E assim como a razão está sempre em busca do conhecimento, assim também a nossa vontade está sempre em busca da felicidade. Nós estamos a todo momento querendo ser felizes. E é isso que nos marca enquanto seres humanos. É justamente querer ser feliz que marca a diferença entre os homens e os outros seres. É esse desejo, essa busca. E para ser feliz, cada um trilha o seu caminho, cada um busca a sua felicidade, mas apesar do caminho e da busca ser individual, ninguém pode ser feliz sozinho. Vou repetir. Apesar da busca e do caminho da felicidade ser individual, ninguém pode ser feliz sozinho. Por quê? Eu posso ser feliz lá na minha casa, com a minha família, tendo os meus bens, mas eu não serei totalmente feliz sabendo que eu tenho um colchão para dormir e meu irmão está dormindo no chão, lá no papelão. Então eu posso trilhar o meu caminho de felicidade, eu posso ser feliz, eu busquei a minha felicidade, alcancei a minha felicidade, trilhei o meu caminho, mas eu não posso ser feliz sozinho. Eu só vou ser feliz quando o outro também for feliz. Só quando o outro alcançar também a sua meta de felicidade. E mais, nós temos que na vida tomar muito cuidado com as mentiras que nos contam sobre a felicidade.
dizem 3 mentiras sobre a felicidade. Dizem assim: eu vou ser feliz quando eu tiver algo, quando eu chegar em tal posição, conquistar algo. Vamos usar essa frase, né? É isso que as pessoas dizem, é isso que o mundo diz: eu vou ser feliz quando eu conquistar aquilo que eu quero. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo que eu quero. Essa é a primeira mentira que te contam sobre a felicidade. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo que eu quero. Isso é uma mentira, porque hoje você quer um sapato vermelho, amanhã você vai ter o seu sapato vermelho, e o sapato vermelho já não vai mais te trazer felicidade, e você vai passar a vida inteira buscando ser feliz. Você vai ficar a vida inteira atrás de coisas, né, que não vão te preencher, né? Então não é ter você feliz ao ter aquilo que eu quero. A felicidade tem que estar no percurso, é no caminho que tem que estar a felicidade. No momento que eu vou conquistar o sapato vermelho é que tem que estar a felicidade, mas não só depois que eu tenho. Porque hoje é o sapato vermelho, amanhã é o sapato preto, depois é o sapato de bolinha vermelha, de bolinha verde, porque o sapato tem que combinar hora com a calça, hora o sapato tem que combinar com a camisa, hora o sapato tem que combinar, né, para sair à noite, hora o sapato tem que ser para sair de dia. Então cada hora vão te falar que você precisa ter algo, e você vai viver então nessa busca, e você nunca vai alcançar, portanto você nunca vai ser feliz. Então essa é a primeira mentira que te contam sobre a felicidade: eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo que eu quero. A segunda mentira que te contam sobre a felicidade é justamente sobre você ter que manter aquilo que você conquistou. Ah, eu alcancei aquilo que eu queria, agora eu tenho que manter. Daí eu comprei lá uma televisão nova, aproveitei a Black Friday lá, comprei uma televisão de 50 polegadas. Daí um amigo seu te chama, um parente, um filho, falou: mãe, tia, avó, colega, amigo, vamos para a praia, vamos passear. Daí você fala: não posso. Mas por que você não pode? Ah, porque vai que entra algum ladrão aqui em casa e rouba a televisão. A gente fica apegado às coisas, porque a gente acha que tem que manter para sempre aquilo que nós conquistamos, e não é assim. Jesus já nos ensinou que não é assim. A vida é marcada por percas, e a gente tem que ir se acostumando com isso. Então a segunda mentira é justamente essa, de que nós temos que manter aquilo que alcançamos. E a terceira e última mentira é de não ter aquilo que eu não quero ter. Às vezes a gente fica, né, tão preocupado, não sei se já aconteceu com vocês, a gente fica preocupado tão para não ficar doente, e daí parece que a gente fica doente, né? E daí a gente fica tão neurótico com as coisas: aí eu não posso ficar doente, aí eu não posso perder minha saúde, aí eu não posso fazer isso porque eu adoeço, aí eu não posso fazer aquilo porque eu posso me machucar, aí eu posso fazer... E a gente não faz nada na vida, fica naquela redoma de vidro, porque tem medo de se arriscar na vida, tem medo de fazer alguma coisa diferente, tem medo de uma aventura, porque pode se machucar, ficar doente, e eu não quero ter isso. É claro que isso são alguns exemplos práticos para vocês entenderem. Então a gente passa a vida inteira iludidos pelo mundo. O mundo é que determina para nós o que é felicidade. O mundo é que tem determinado para nós essas mentiras, e a gente tem caído, e a gente tem vivido. E com o evangelho de hoje, com as bem-aventuranças, Jesus então vem fazer com que tudo que o mundo prega caia por terra. Porque para você ser feliz, de verdade, você só precisa ter Deus. Só precisa ter Deus. Ter esse momento de encontro com Ele, de intimidade. E é claro que para você ter Deus de fato no seu coração, você precisa seguir esse caminho que Ele apontou: ser manso, justo, misericordioso, pobre em espírito.
Então que Deus nos ajude e que nós, nessa busca pela felicidade, nós possamos encontrar, não nos apegos da vida e do mundo, que são passageiras, mas que nos apeguemos em Deus, que Ele que é eterno e nos dá a verdadeira felicidade. Assim seja.